Cortelli, mais uma vez se evidencia a importância do SUS na saúde do país, né? Ótima notícia esse decreto. E quando a gente olha uma síndrome, ela não tem uma única forma de manifestação. Nem é do mesmo modo em todas as pessoas. Quase nenhuma patologia um acidente genético como esse também não tem a mesma expressão. Nas nossas escolas, do sistema público de ensino, né, não é algo tão tranquilo você lidar com uma diversidade, porque existe, né, uma forma de ação do trabalho pedagógico que nem sempre alcança, né, quem tem algum tipo de diferença, mas é necessário que se prepare. O que a gente não pode né, com a nossa capacidade de colocar, por exemplo, pessoas vivendo, né, numa estação orbital durante 550 dias, achar que nós não somos capazes de trazer, né, para o nosso lado gente que precisa de um tipo de apoio que seja mais especializado. Não é fácil, mas não é uma impossibilidade também. E pensando nessa preparação que a Cortella citou, na preparação ideal, como é que a educação deveria lidar com essas pessoas, com essas crianças que têm síndrome de Down? Olha, acho que aí tem algumas coisas, né? Primeiro, a menos que você mudasse o foco da educação. O que eu quero dizer com mudar o foco da educação de crianças? Que o foco da educação não fosse simplesmente passar conteúdos de prova, sabe? Como se fala em geral. Mas que o foco da educação fosse, por exemplo, fazer com crianças que não têm síndrome de Down operasse no mesmo modo cognitivo, próximo de um modo cognitivo de crianças que têm síndrome de Down, para diminuir essa diferença. Essa é uma proposta que parece ser uma das entrevistadas falar isso. Por outro lado, existe já em muitas escolas e universidades outros quadros psicológicos, não de acidente genético, mas psicológicos, inclusive de pessoas de boa condição material, que pressionam as escolas para customizar a educação. Prova que dure 4 horas, certo? Uma aula que seja dada numa velocidade menor para que aquele aluno consiga acompanhar. E aí, claro, a gente está falando de uma população que normalmente tem mais dificuldade financeira e tal, então você precisa de uma coisa como o SUS. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu temo que a gente precisa ser cuidadoso com isso. Né? Cuidadoso no sentido de como você consegue dar uma boa educação para pessoas que têm síndrome de Down e tomar cuidado para não atropelá-las com uma exigência de que elas poderiam ir para o ritmo cognitivo de outras crianças, entende? Eu acho que isso é uma questão... Hoje em dia tudo vira imperativo, tudo é obrigado, tudo é demandado e às vezes você não tem nem tempo de pensar, né? Mas não tenha dúvida que é muito diferente hoje do que foi no passado, né? Você tinha um acidente genético desse e estava fora do mundo, né?